Camila, muito obrigado por estar participando conosco, obrigado por ter aceito o convite de falar com a gente sobre esse tema que você domina tanto e que é tão importante para a gente. Boa noite, Elianai, tudo bem? Boa noite a todos que estão assistindo a gente esse horário. Muito obrigada pelo convite. Foi o único motivo que eu aceitei participar da rede social Instagram, porque quem me conhece sabe que eu criei o perfil hoje só para poder participar da sua live. Eu não tenho Instagram, não uso Instagram, enfim, mas eu achei um tema muito importante, é um tema que me atrai muito, que eu gosto de fato, e que acho que tendo essa oportunidade de falar, tendo esse espaço de fala para a gente, e inclusive né, para as pessoas que têm dúvida em relação à adoção, ao apadrinhamento. Claro que o conhecimento que eu tenho, ele é limitado, como todo conhecimento, mas na medida do possível, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar e depois não quis se manifestar na live, quiser me mandar a pergunta, mandar para você e depois a gente vai respondendo, né? Uhum. Como nem todo mundo me conhece, então vou me apresentar. Meu nome é Camila de Oliveira, eu sou formada pela Faculdade FESP e hoje eu sou advogada, atuante principalmente na área de família, infância e juventude, mas a, a, a adoção e o apadrinhamento acho que é o que mais me chama a atenção de todo o direito. Não que as outras áreas não sejam importantes, elas são, mas eu acho que tudo que envolve criança e que envolve adolescente, que é a nossa base de fato, tem um carinho muito mais especial no meu coração, porque é onde a gente consegue de fato, né, consertar as coisas para um futuro melhor, é onde nós enxergamos ali um futuro, nós projetamos lá na frente. Não desmerecendo as outras áreas do direito, que eu inclusive adoro, mas essa de fato é a que tem um lugarzinho especial ali no meu coração. Perfeito, perfeito. Você se apresentou rapidamente, mas eu gostaria de fazer aqui uma apresentação rápida do currículo, claro que é resumido, porque o currículo dela é extenso, mas, como ela mesma já comentou, né, ela é formada em Direito pela FESP, Faculdade de Estudos Sociais do Paraná, e atualmente ela é pós-graduanda pela Escola de Magistratura Federal do Paraná, e ela começou trabalhos voluntários, segundo o próprio relato dela, desde 2013, e especificamente com crianças e adolescentes a partir de 2016. E ela também é voluntária no abrigo institucional aqui de Piraquara, na nossa cidade, Elvira Louruço do Nascimento, também desde 2006, e tem participado do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente desde 2018 a 2020. Então, é uma pessoa que tem, além da experiência, melhor dizendo, além da teoria, né, além da formação, ela também tem uma vivência prática na área, tá, gente? É uma pessoa que eu tenho acompanhado e posso dizer para vocês que tudo que for falado aqui é vivido e posto em prática por ela, por toda uma equipe também que trabalha juntamente com ela, uma equipe, já vi ali a Gabi Vilsec também que está entrando aqui também, que é uma das meninas que fazem um trabalho maravilhoso com crianças, e a Camila faz um trabalho incrível na prática com crianças, como vocês vão ver aqui. Bom, o que me chamou muita atenção de convidar a Camila para essa live, além da experiência e da vivência prática que eu vejo com ela, é exatamente o fato de que eu, particularmente, tenho vários amigos que têm o desejo da adoção, de adotar crianças, e vejo muitos relatos da dificuldade de adotar. Conheço outros também que adotaram e comentam a mesma dificuldade. E perguntando para a Camila por que é tão difícil, ela esclareceu alguns pontos para mim que me chamou muito a atenção. Eu acho que é importante para todos, porque eu creio que todos nós, né, se não tem o desejo de adotar, mas conhece alguém que tem. Gente, é muito importante o que a Camila vai falar para nós, e é importante também que o vídeo vai ficar gravado e você pode enviar para alguém que tenha esse interesse. Bom, ela já se apresentou, falou sobre o projeto dela, que ela trabalha, a formação, então eu vou direto para a pergunta que eu acho que todos nós queremos ouvir. O tema adoção
ele é cercado por diversas dúvidas, tabus, mitos e principalmente desconhecimento. Hoje nós temos cercado por diversas meias-verdades, por diversas informações de WhatsApp, em que as pessoas vão acreditando, uma vão passando para outra, mas a maioria não sabe de fato do que se trata. Eu gostaria de saber com você, no meio do tanto desconhecimento e até na falta de cultura da adoção, como que você está vendo essa questão do aumento ou não, retrocessos ou não, na política da adoção e como que vem a nossa sociedade culturalmente vem aceitando isso, né? Como que vem sendo trabalhada as políticas de adoção e também a questão cultural da nossa sociedade. Então, Helena, eu vou começar tratando sobre essa questão dos mitos em relação à adoção. Porque, assim, o que eu mais, né, recebo de perguntas em relação às pessoas que são os pretendentes à adoção ou aqueles que ainda não estão habilitados no cadastro é sobre a renda. Então, tem nesse imaginário popular de que a pessoa tem que ter uma determinada renda para se habilitar para adoção. Então, assim, eu só vou poder adotar no dia que eu tiver uma renda X. Assim, eu vou supor, mas as pessoas estimam em 3 salários, 4 salários mínimos. Não há essa previsão na lei. E também não há esse impedimento para habilitação. Mais uma situação que eu acho que é um mito também, que é essa situação da a casa própria. Acho que como todos nós, né, é o sonho do brasileiro a casa própria. E também faz parte do mito, e é uma coisa que eu ouço muito, no sentido assim, eu quero adotar, mas eu não tenho renda. Eu quero adotar, mas eu ainda não tenho minha casa própria. Eu quero adotar, mas eu não sei como funciona. Então, assim, são essas coisas que vão norteando e acho que elas vão passando de uma pessoa para outra e elas vão acreditando que o fato de você ficar anos na fila para adoção, e sim, há casais que ficam 5, talvez 10 anos na fila aguardando para adoção, se deva ao fato da questão da renda ou da estrutura familiar dessa pessoa. E não, isso não tem relação, né? Nós temos um cadastro que hoje, né, acho que desde 2019, quando foi reformulado, chama SNA, que é o antigo Cadastro Nacional de Adoção, e hoje é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento Institucional. Então, os requisitos para o cadastro, né, que é a habilitação, sim, é você ter uma renda, ela não precisa ser necessariamente uma renda formal, então não vou precisar, ter um registro numa empresa, mas eu preciso de uma renda que, claro, me dê uma estrutura para sustentar essa criança, mas não há um mínimo legal. Não há uma renda mínima, até porque a noção, eu acho que um dos tabus, um dos mitos que a gente precisa quebrar é que você precisa estar num quadrado, numa forminha para ser o casal ou ser o pretendente, porque você pode adotar unilateralmente, então você não precisa ser casado, você não precisa, né, adotar, eu preciso casar para adotar. Não, você não precisa, você pode adotar sozinho, se você quiser. Então, esse também é um dos mitos, que é esse mito da meio família tradicional, no sentido tem que ter pai, mãe, filho, casa própria, renda familiar. Isso não tem. Então, quais são os requisitos hoje, os mínimos para adoção? É justamente você procurar a vara de infância e juventude da comarca em que você reside, levar os seus documentos mínimos, RG, CPF, seu comprovante de residência, vai ser pedido seu comprovante de renda, vai ser pedido o seu histórico, mas ali é um cadastro bem simples e todas essas suas dúvidas referente à renda, à estrutura familiar, à sua condição de moradia, isso tudo tem o curso, que é o curso de pretendentes à adoção, é um curso obrigatório para você participar da habilitação. Então vai ter um curso que vai te direcionar ali, que vai tirar essas suas dúvidas, vai sanar as suas dúvidas, e é um curso que principalmente, assim, eu percebia, né? Eu fui estagiária da vara de infância e juventude enquanto cursava direito, e o que a gente percebia nos pretendentes à adoção é que antes do curso você tem
na sua cabeça um perfil de uma criança, que o perfil é muito importante na hora da adoção. Então, né, o casal, às vezes a própria pessoa, de forma unilateral, vai preencher o perfil e vai colocar ali, eu quero uma criança de até 3 anos, eu quero uma criança sem grupo de irmãos, sem deficiência. Isso tudo são questões que vêm sendo trazidas no momento da habilitação. E após o curso, muitas vezes o perfil muda, ele muda e às vezes ele amplia. Por quê? Porque antes de participar do curso, você tem uma noção de adoção, que é essa noção social, que é o que todo mundo diz, que é os conceitos que nós vamos pegando, o contato que você vai buscando quando pretende adotar. E no curso você tem essa realidade um pouco mais clara, no sentido de quais são as crianças que estão hoje no cadastro de adoção, que estão aptas a adotar. Eu estou preparado para receber um bebê ou estou preparado para receber uma criança alfabetizada? Ou eu estou preparado para receber um adolescente? Então, esse perfil todo vai mudando. Mas eu acho que um dos principais mitos, de fato, é relacionado à renda. Eu acho que independente dos critérios de adoção, da habilitação para adoção, eu acho que grande parte das pessoas não procura, nem sequer procuram a habilitação, porque ainda acham que elas não vão se encaixar. Eu acho que elas têm um receio de ser rejeitadas já ali na porta do judiciário, dizer, não, você não pode adotar. E esse não é muito doído. Então, eu acho que a dúvida maior e o medo maior é isso, é chegar e levar aquela portada e dizer assim, não, você não pode adotar. E daí ficar com aquele estigma. Eu acredito Perfeito, que isso seja uma das principais dúvidas. perfeito. E medos também. Essa informação que você colocou, ela é muito importante, né? Para que as pessoas entendam que existe toda uma didática, existe toda um caminho preparado, né? De que elas não vão simplesmente chegar ali e olhar um checklist e voltar para casa reprovada, como você disse. É importante que as pessoas Sim. tenham isso em mente, de que o curso, por exemplo, é um preparatório, né? Assim como você sempre comenta, né, que a adoção é um período gestacional, ou seja, o pai também, o pai e a mãe, né, ou o adotante, ele vai ser preparado, ele vai ser guiado. Então é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, que elas, se elas têm esse desejo, se elas têm essa vontade, que vá até lá e veja realmente quais são as condições, quais são os requisitos. Essa cultura, né, de que não, adotar é difícil, a mentira ou a meia-verdade sendo contada por muitas pessoas, ela se torna uma verdade, né? Muitas vezes na opinião popular. Então, é muito legal essa maneira com que você está pondo, para mostrar para as pessoas que não é verdade, que não é difícil de você adotar, que você tem claramente um caminho, mas que é um caminho possível, né? Um caminho que muita gente trilha, muita gente tem sucesso, e é um caminho muito recompensador. Então, ainda dentro dessa questão que nós temos colocando, dessa questão das políticas públicas, o que você acha que tem sido feito pelas organizações, pelas instituições, pelos governos, para quebrar para romper, né, esse muro que tem, para romper essa dificuldade? Você já falou sobre os cursos que estão sendo criados, quais são os programas que vêm sendo criados para preparar pais, para preparar as crianças? Como que você vê essa criação de políticas para quebrar essa cultura e esses tabus, esses mitos? Então, hoje nós temos, né, eu acredito que tem evoluído muito a questão da adoção, porque principalmente pela rede social, porque hoje você tem grupos, um dos grupos é o grupo de apoio à adoção consciente, tem no Facebook, eu não sei se tem no Instagram, mas que é um grupo que eles ministram diversos cursos em relação a pretendentes de adoção. O Tribunal de Justiça também disponibiliza muitos cursos, o Tribunal de Justiça do Paraná, mas né, os paranaenses que têm interesse, também os cursos online do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul, assim, ele sai à dianteira, né, na questão da adoção. Então, assim, tem diversos cursos para poder aproximar, para você começar essa discussão. E fora isso, tem um grupo de advogados gigantescos, assim,
como eu não conheço advogados que cobrem consulta em relação à adoção, né? A gente sempre vai cobrar consulta, claro, é a nossa profissão, a gente se formou para isso e é o nosso conhecimento. No entanto, em relação à adoção, não só eu, mas como diversos advogados, por ser uma questão social, não é uma questão, não é um ramo de trabalho, é uma questão social. Então, assim, o trabalho em relação à criança e do adolescente num processo vai ser outro. Do advogado nesse processo vai ser de acompanhamento. Então, assim, mas em relação às dúvidas, tem diversos grupos que aproximam os advogados dos pretendentes à adoção em relação às dúvidas. E os balcões das varas de infância e juventude, eles são muito acessíveis em relação à adoção. Então, é um tema que você consegue chegar no balcão e ter informação em relação aos requisitos, ao que você pretende. Em relação, eu posso falar assim, né, do Tribunal de Justiça do Paraná, porque é o que eu tenho um pouco mais de acesso e de conhecimento, além dos cursos que eles ministram, recentemente ele fez uma parceria com o Grupo de Adoção Consciente e acho que a Corregedoria do próprio tribunal e os magistrados em relação ao aplicativo de celular que chama o aplicativo Adote. Ele é um aplicativo para quem já está habilitado, então já quem foi no balcão, fez a inscrição, participou do curso, o juiz fez a análise da documentação e diz, você está habilitado. Então, o que acontece com essa pessoa quando ela está habilitada? Ela vai ficar ali, esperando o filho aparecer, ela vai ficar gestando. O aplicativo, qual é a finalidade dele? E por isso eu acho que ele é um marco, é um avanço muito grande. Porque até então, se eu fizesse o curso e tivesse o meu perfil definido, isso porque eu defini e também porque no estudo psicossocial e após o curso, a Camila tem um perfil para adoção de uma criança entre 5 e 10 anos, entre 0 e 10 anos. Então, isso é o que vai estar no meu cadastro. O perfil do Adote, o que ele proporciona? Que os pretendentes à adoção, eles, né, participem desse aplicativo e ali as crianças e adolescentes que estão aptos à adoção, ou seja, juridicamente eles estão disponíveis para serem adotados, com os pretendentes à adoção que também estão habilitados no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção. O que ele vai fazer? Ele vai juntar os dois. Ele vai pegar o pretendente, que está lá esperando, às vezes um perfil que ainda não apareceu, ou que, né, ele ainda não encontrou, e a criança e o adolescente que está disponível ali, que está juridicamente, já passou todo o trâmite em relação à destituição do poder, e ele está lá esperando para ser adotado. Eu acho que é um dos grandes marcos recentes que nós temos. Por quê? Porque é naquele momento que aquela criança é vista, é naquele momento que aquele adolescente é enxergado pela sociedade. É claro que aquela sociedade limitada no sentido, são somente os pretendentes à adoção, quem não participou pelo perfil, por motivos óbvios, né? Por tratar de criança e adolescente que estão para adoção, não é qualquer pessoa que vai conseguir acessar o aplicativo, mas todos que estão no cadastro, têm habilitação, conseguem acessar, e daí vai conseguir enxergar, porque ali o que você vai ver? Você vai ver que às vezes o seu perfil, ele pode ser ampliado, e ele não pode ser ampliado assim, porque o estudo psicossocial não saiu certo, ou talvez o curso foi diferente. Não, é porque a partir dali você enxerga um outro ser humano do outro lado. Então, a partir do momento que você enxerga aquela criança, aquele adolescente ali, que vai falar sobre o que ele gosta, o que ele pretende, o porquê ele quer ser adotado, eu acho que, assim, é uma das evoluções mais recentes que nós temos em relação à adoção e que eu acho de grande importância. Acredito que, sim, a gente ainda pode melhorar, evoluir muito e ainda acelerar muito mais a adoção, mas esse é um marco dos marcos recentes que eu acho mais interessante e sou muito feliz pelo Tribunal de Justiça do Paraná ter implementado esse aplicativo, claro, com todas as parcerias que ele fez, mas é uma situação bem recente
e que anualmente nós vemos que os números referentes aos adotados dessa forma, através do aplicativo, que são aqueles que muitas vezes não têm pretendente no Sistema Nacional de Adoção, porque hoje a grande maioria, ou quase que a totalidade dos pretendentes, eles buscam crianças e adolescentes com menos de 12 anos. Menos de 10, com 12 ainda tem né, bem pouco, e acima disso a chance é muito pequena. Então, hoje, com o aplicativo, você amplia muito, de fato, as chances desses adolescentes que já estavam mais tempo para adoção ou que não tinham pretendentes à adoção, você vê viabilizar de forma muito mais rápida essa adoção, de forma, né, vantajosa ao adolescente, à criança que já estava apta à adoção e ao pretendente, que também já passou por toda a análise, por todos os cursos e também está apto a adotar. Perfeito. É interessante que você colocou essa questão de fato, às vezes há uma demora, né, para você, mesmo você apto a adotar, há uma demora em você conseguir encontrar ali a criança que você, vamos colocar assim, que você filtrou, né? Então, é quase como se fosse um filtro lá que você, num aplicativo, né, que você vai, ó, quero uma criança até 5, com essa característica e as determinadas condições. E você comentou até em off comigo que, de fato, às vezes, esse tempo acaba acontecendo mesmo. E por muitas vezes nem é uma questão de trâmite jurídico, é uma questão da escolha do adotante. Quais são os principais. O que você mais percebe que interfere nessa demora? Quais são essas condições que muitas vezes quem está querendo adotar ele coloca que às vezes atrapalha ele mesmo de adotar alguém, de adotar uma criança? Como que você vê? O que pode ser feito que você fale, olha, você às vezes coloca um filtro que você, como você mesmo disse, depois do curso você percebe que não tinha necessidade nenhuma, né? Mas como que você vê as condições que são postas e por que demora tanto? Então, hoje a principal demora em relação ao processo de adoção, isso eu estou considerando após o momento da habilitação, né? Perfeito. É por conta dos próprios requisitos. No momento da habilitação, durante o curso e durante, né, o estudo psicossocial, o casal ou pretendente à adoção, ele vai ser questionado em relação às características físicas. Sim, são características físicas da criança que ele pretende adotar. Então, a primeira delas, com certeza, é a idade. Então, é onde vai filtrar, é um filtro de fato. Né? Hoje nós temos muito mais pretendentes à adoção habilitados no Brasil do que crianças disponíveis para serem adotadas. Ou seja, crianças que já passaram pelo processo de destituição e estão lá, aptas a serem adotadas. Elas estão cadastradas para adoção. Hoje nós temos mais pretendentes do que criança. Por que essa conta não fecha? Porque grande parte das nossas crianças que estão para adoção hoje, as nossas crianças e principalmente os nossos adolescentes, eles não estão no perfil dos pretendentes. E a grande parte dos perfis, ele vai dizer o quê? Ai, criança de 0 a 3 anos, de 0 a 5 anos. E 5, pelo cadastro, já é um passo bem grande. Porque a grande maioria dos pretendentes, eles estão ali entre 0 e 3. Só que essas crianças de 0 a 3 anos disponíveis para adotar hoje, né? Eu nem sei se quando eu uso o termo disponível é o termo correto, mas são as crianças que estão aptas à adoção, que estão lá cadastradas no sistema. Hoje, a grande maioria que integra, elas têm mais que 5 anos. Muitas vezes elas vão ter mais de 10 anos e elas não têm pretendentes à adoção. Então, a conta não fecha justamente por isso. Por que
Ai, um casal de amigo meu, de conhecido, adotou uma fulaninha muito rápido e eu tô lá 4, 5 anos esperando para adotar. Muitas vezes é porque o perfil que ele tinha em relação à adoção não é o perfil que você definiu, enfim, né, por uma questão pessoal, não pessoal, após o curso, após o estudo psicossocial, em relação à adoção. Então, é isso com que faz que seja tão demorado o processo em relação a essa conexão, né? Pretendente, criança e adolescente. Por que demora tanto para juntar esses dois? Porque justamente a quantidade de pretendentes que querem bebês recém-nascidos, que querem crianças até 3 anos, até 5 anos, é muito grande. Mas a realidade é que a grande maioria das crianças que estão aptas à adoção hoje e aos adolescentes, eles têm mais que essa pretensão. Outra situação que também acaba somando na hora da habilitação é a questão do grupo de irmãos. Então, se eu, Camila, pretendo adotar uma criança de até 3 anos e não aceito o grupo de irmãos, ou seja, eu só quero adotar uma criança, essa criança não vai ter irmãos. A minha chance vai ser muito menor, ou seja, eu vou ficar muito mais tempo no cadastro do que um pretendente que, por exemplo, tem a mesma faixa etária que eu, talvez um pouco mais, mas que aceita grupos de irmãos, porque o grupo de irmãos é a nossa realidade, né? Grande, na maioria das vezes, quando há o processo de destituição, essa família já tinha mais de um filho. Então, são 2, 3, 4 filhos. E assim, a preferência vai ser sempre por manter eles juntos. Nós sabemos que, claro, há exceções em que se separa o grupo de irmãos, mas, em regra, tem mais chance aqueles que têm menos requisitos. Ou seja, se eu pretendo adotar uma criança com uma idade maior, um adolescente, uma criança negra, porque hoje os pretendentes à adoção, a maioria querem criança branca, olhinho claro, meninas e até 4, 5 anos, a maioria até 3, para falar a verdade, as crianças com 5 anos já enfrentam uma resistência um pouco maior e uma dificuldade maior de serem adotadas, apesar disso acontecer. Agora, quando elas atingem uma idade de 10 anos, e tem grupos de irmãos, 12 anos, a situação já muda drasticamente para elas. E muda drasticamente para os pretendentes. Enquanto para a criança que está para adoção com 12, 15 anos, ela vai encontrar uma dificuldade maior em relação à adoção, para os pretendentes que têm habilitação, que pretendem adotar essa faixa etária, eles vão encontrar uma facilidade muito grande. Por Então, quê? vamos aproveitar, então. Essa faixa etária. Desculpa cortar você, Camila, mas já que você está nesse ímpeto, vamos aproveitar e vamos focar nesse grupo. Essas crianças que já passaram, vamos assim dizer, de uma idade que é aceitável, não sei se seria o termo, a gente usa às vezes até alguns termos incorretos, mas que estão na fase que todo mundo quer, de repente passa daquela idade, grupos de irmãos. Então vamos imaginar assim, uma criança com 10 anos é difícil de estar dentro do perfil. Um grupo de irmãos é difícil de estar dentro do perfil. Agora imagina um grupo de irmãos com 10 anos. E não é difícil. Não é difícil de acontecer, porque a gente sempre tem a ideia de que os pais, né, às vezes em situação de vulnerabilidade ou diversas outras, perdem o poder apenas quando é um bebê e o grupo de irmãos cresce, às vezes no orfanato ou em tutela do governo, mas não, muitas vezes o grupo de irmãos já são retirados do poder familiar já com 10, com 9, com 8 anos. Já estão sendo colocados à disposição já com essa idade, ou seja, não cresceram longe do poder de tutela dos pais. Então é importante colocar isso, que muitas vezes você vai se deparar já com crianças nessa fase sendo dispostas para adoção. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso, que é um dos pontos que nós temos aqui, que é a adoção tardia e grupo de irmãos, que é uma área que eu sei que você gosta muito de falar sobre isso.
Então fala um pouquinho para a gente já sobre isso, sobre adoção tardia, sobre grupo de irmãos, sobre essas áreas, já aproveitando também, né, o pessoal que está participando com a gente, a Tailane está colocando crianças com síndrome também tem dificuldade, né, de ser adotadas, crianças com síndromes. A Então, Juliana também está colocando os grupos de pré-adolescentes também, né? Então é muito interessante, o pessoal está participando com a gente, colocando aqui seus comentários aqui, é muito interessante. Cássio, Dayana, todo mundo está participando, sejam muito bem-vindos, Juliano, sejam muito bem-vindos com a gente. Então fala um pouco para a gente, Camila, sobre hoje adoção tardia e grupo de irmãos. Então, hoje a maior dificuldade em relação às crianças que estão no cadastro para adoção é justamente a situação que a Juliana colocou, e acho que alguém em cima ali também havia comentado, que é em relação às síndromes. Por quê? Porque no momento do cadastro você é questionado não só sobre a idade, mas se você aceita o grupo de irmãos e se você aceita criança com ou sem deficiência. O que isso vai fazendo diversos filtros. É aquela situação, você vai como se você fosse clicando, é uma forma muito, né, superficial de dizer, mas é como se a gente fosse clicando em determinados e vai diminuindo a chance, vai diminuindo a quantidade. Porque hoje um menino adolescente que possui alguma síndrome, a chance de ser adotado é muito pequena. É muito pequena. É assim, eu não tenho dado para dizer que tende a zero, mas eu acredito que isso de fato aconteça. Então, assim, né, eu conheço casos pessoalmente de adolescentes nessa situação e de acolhimento, enfim, de acolhimento logo na primeira infância, então com menos de 2 anos de idade, e que tá até hoje, então assim, já está adolescente, quase que perto da maioridade, e que não foi adotado. E não foi adotado por quê? Justamente porque pertence a todos esses grupos. Então, assim, no início, porque pertencia a grupos de irmãos, então, separou porque a chance do irmão seria maior. Então, ficou a criança com deficiência. Aí a criança com deficiência foi crescendo e foi crescendo. E quanto mais o tempo passa para ela, mais as chances diminuem. Então, assim, hoje, um menino com deficiência que possua grupos de irmãos ou não, e na adolescência, tem uma chance muito pequena de adoção. Infelizmente. E essa é uma questão bem cultural mesmo, em relação de que a adoção tem que ser bonitinho, tem que ser tudo lindo, é para a gente apresentar para a sociedade toda, mas o filho biológico também, né? O filho biológico a gente não tem como prever. Então, o filho biológico também vem cheios de oportunidades e cheios de limitações e que nós não conseguimos fazer nada em relação a isso. Só que quando a adoção e essa oportunidade, e até porque muitas vezes as pessoas não se sentem preparadas para isso e não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se eu não me sinto preparada para assumir essa responsabilidade, se eu não me sinto preparada para uma adoção tardia, para um adolescente, para uma criança com deficiência, eu não vou ser obrigada a isso. Mas o que a gente tem que mudar é essa ideia do não aceitar a mudança, sabe? Assim, não me propor, não me questionar, não me perguntar, ou não querer conhecer. Porque hoje, inclusive, estava conversando com uma colega de trabalho e eu me lembro de uma situação, uma colega que tem um filho com síndrome de Down, e ela criou um blog há alguns anos porque o filho sofreu um preconceito em uma lanchonete que ela foi, no sentido das pessoas ficarem, ai meu Deus, coitadinho dele, mas nem parece que tem síndrome de Down, olha como ele é tão espertinho. Esse tipo de situação que não agrega valor em nada, que não é real e que... Qual foi o motivo dela fazer o blog? Porque ela falou, o preconceito é o desconhecimento. Então, se as pessoas não conhecem, eu vou dar conhecimento para elas.
Se elas não sabem o que é ter um filho com síndrome de Down, se elas não sabem o que é ter uma criança com deficiência, se ela não sabe o que é ter um autista, então eu vou dar esse conhecimento para ela. E a adoção, eu acredito que grande parte dos tabus, e principalmente em relação à adoção tardia, é o desconhecimento. Então, assim, né? Vamos dar conhecimento para eles, vamos esperar que as pessoas nos questionem, que elas nos procurem, que elas tenham interesse. Porque se o preconceito é o desconhecido, então o que a gente precisa quebrar é esse desconhecido. Eu sei das limitações e os processos que envolvem crianças e adolescentes, eles tramitam em absoluto sigilo. Então, sempre buscar esse tipo de informação específica. Como que foi o caso concreto? Como que foi a adoção no fulano de tal? É muito difícil. Mas, assim, o buscar o conhecimento de hoje nos grupos de pretendentes à adoção, tem vários grupos de adoção tardia, você consegue acompanhar os pretendentes que vivenciaram essa oportunidade. Então, quem melhor para falar sobre adoção tardia de que quem adotou, né? E hoje a adoção tardia, ela não tem uma faixa etária. Então, você pensa assim, ah, Camila está falando de adoção tardia, está falando de adolescente? Não, eu não estou falando só de adolescente, porque hoje não tem uma faixa definida, uma faixa etária, no sentido, a adoção tardia é criança com mais de 5 anos, a adoção tardia é criança com mais de 3 anos. Na verdade, a adoção tardia é daquela criança que já tem noção de contexto. Ela já sabe, ó, essa aqui não é a minha família de origem, mas ela, né, pode se inserir em outra família. Então, o conceito de adoção tardia é esse, ele não é necessariamente de adolescente, mas principalmente dos adolescentes. Quando a gente fala em adoção tardia, eu falo principalmente dos adolescentes, por quê? Porque eles são a grande massa, eles são a quantidade que estão ali esperando uma oportunidade, esperando para integrar a família de alguém. E eu acredito que muitas pessoas estão aí esperando um adolescente e não sabem. E não sabem. Então, porque se você não tem oportunidade de conhecer, se você não tem oportunidade de vivenciar, e por isso eu acho que os grupos são muito importantes, porque você vai ouvir de gente que adotou, de adotantes ou de adotados, qual é a realidade. Eu estou dizendo aqui que é mágica, que é lindo e que vai dar tudo certo, amanhã vocês vão estar todos felizes passeando no parque. Não estou dizendo isso, porque isso não vai acontecer nem em relação aos bebês. Isso não vai acontecer nem em relação aos filhos biológicos. Então, essa situação é construída. Então, você recebe o filho e você vai precisar se adaptar, sendo ele bebê, biológico ou não, adolescente ou não. A fase de adaptação, todo mundo precisa passar, mas esse de se dar uma oportunidade, e não necessariamente, eu estou dizendo assim, não vai lá e adote tardiamente, eu estou dizendo assim, se dê oportunidade, se abra para quando você pretende adoção, cogite essa possibilidade. E daí você vai poder fazer os seus estudos, buscar a sua informação, e é você que vai definir. Mas a realidade é que o amor e o carinho e o afeto que um bebê vai te dar, ou que uma criança vai te dar, não vai ser diferente em relação a um adolescente ou uma criança de 9, 10 anos de idade. Isso é uma coisa que a gente traz com a gente no sentido, é um preconceito mesmo, é a falta de conhecimento. Garantia, eu não vou te dar nenhuma. Ninguém vai te dar. Você não vai ter garantia em relação aos filhos biológicos e não vai ter garantias nenhuma em relação aos filhos adotados. Mas todos são filhos e acredito que todos mereçam essa oportunidade de tanto dar quanto receber afeto e receber amor e carinho e integrar de fato uma família. Perfeito, perfeito. Eu acho que você colocou algo muito assertivo, né? Nós nos permitimos, nos abrimos para essa possibilidade. E é uma coisa que eu ouço muito, e às vezes ouço com muita tristeza. Muita gente fala, olha, não, adotar desculpa o termo, né? Adotar é bucha. Você adota depois, quando chegar lá na frente, a criança cresce revoltada, e aí dá... Rapaz, mas é impressionante o quanto de filhos biológicos também dão problema para os seus pais, né? Sim. O quanto de filhos que você criou, que você...
Entende? Então é interessante as pessoas entenderem que problema qualquer criança vai dar. Então, às vezes, a impressão que dá é que as pessoas adotam uma criança, colocando nela, por isso que talvez colocam tantas características, tanto perfil, porque querem desenhar uma criança perfeita que venha pronta já. Né? Então, o que é uma criança Não vai perfeita? existir. As características Biologicamente não vai existir. não Então, existe. não vai existir em relação à adoção, né? Então, assim, Exatamente. as pessoas colocam uma super expectativa em relação às crianças e aos adolescentes, biológicos ou não, adotados ou não, no sentido de que precisa ser dessa forma, precisa se encaixar desse jeito, precisa ter o meu perfil, o meu gosto, o meu rosto, os meus olhos. Não tem nada disso, você não tem garantia nenhuma quando você tem um filho biológico, você não vai ter essa garantia em relação a um filho, né, um filho de coração, que é o que a gente fala, aquele filho escolhido, o filho que você escolheu para a vida toda, mas essa oportunidade, eu acho que é até maior. Você tem mais tempo de gestar, você tem mais tempo de estudar, de escolher, de conhecer. E é isso, é o conhecimento que quebra essa barreira, é o conhecimento que quebra o preconceito. O desconhecimento é o que vai trazer dizendo, ai, mas eu não sei de onde essa criança veio, eu não sei pelo que ela passou. Primeiro que você tem a oportunidade de saber. Então, sim, durante a adoção, você pode buscar informações dentro, claro, da limitação do judiciário, daquilo de informação que ele vai poder te prestar, mas você vai poder saber, pelo menos pelas dificuldades pelas quais essa criança passou, pelas quais esse adolescente passou. Então, não é um total tiro no escuro. E no mais, você não vai ter em relação ao seu filho, você não controla o que acontece com o seu filho quando ele não está do seu lado. Então, com aquele contato que ele vai ter na escola, o contato que ele vai ter no curso, o colega que ele vai conhecer, o lugar onde ele vai frequentar, por mais que os pais achem que vão ter pelo pleno controle e saber e proteger, aquele sentido, ó, tá perto de mim, então eu consigo, né, controlar o acesso dele às informações, o acesso dele ao risco, à vulnerabilidade, na verdade, ela é ilusória. Porque a partir do momento que você põe o teu filhinho no uniforme ali, ó, e coloca na van, deixa na portinha da escola, ele pode passar por diversas experiências que a gente não vai ter noção. E isso tudo vai formar a personalidade dele. Isso tudo vai formar quem ele é, independente de questão biológica ou não. Nós somos formados muito mais de meio. Claro que a questão genética é importante para diversos fins, não estou desmerecendo e nem estou dizendo que, né, tirando a importância dela em relação a questões genéticas. Agora, a questão de vivência, de vida, se vai ser um filho maravilhoso ou se não vai ser, se vai ser um ser humano maravilhoso para integrar a nossa sociedade ou não vai ser, não é a questão biológica ou a adoção que vai definir isso. Não é ela que vai colocar essa limitação. Essa limitação, muitas vezes, é social, no sentido de, ai, quando chega lá na frente e dá tudo certo, diz, olha, é adotado, mas faz isso para os pais. É adotado, mas... Então, assim, essa questão do mais é muito pesada, porque para mim é filho. É filho, então não tem um adotado mais. Aí é o adotado, mas não deu certo, porque, sei lá, cometeu um ato infracional. É um adotado, mas deu... Não existe isso. É filho. A partir do momento que integra a vida da gente, que integra a família da gente, a questão biológica acabou. A partir do momento que a criança nasceu, o restante vai ser tudo construção de meio, de contato, é contato social, é com quem ela vai interagir, é com quem ela vai estar ao lado, os contatos que ela vai ter, as oportunidades que ela vai ter, aquilo que vai ser oportunizado a ela ou não, vai ser tirado dela ou não, e não é uma relação biológica que vai definir isso. Eu acho que isso é muito importante em relação à quebra do tabu e separar essa situação de que, ai, mas eu tenho medo. Eu entendo que as pessoas tenham medo em relação à adoção, porque hoje se tem medo de ser pai e mãe.
Dá medo de colocar uma criança no mundo, dá medo de criar alguém, mas o medo não pode ser em relação do que vai ser no futuro, porque é adotado, porque esse porquê não tem que existir. Vai ser isso ou vai ser aquilo, porque passou por diversas experiências, por diversos contatos sociais, com que definiu para isso ou aquilo, mas não vai ser essa questão biológica que vai me fazer melhor ou pior que ninguém, Sim. e nem E eles. é interessante que é um pouco, demonstra um pouco, não fazendo qualquer julgamento, qualquer juízo de valor, por favor, mas demonstra um pouco do egoísmo, às vezes, do ser humano também, né? Nós sempre precisamos entender que a pessoa que se propõe a adotar, ela tem que entender que se ela se propôs a isso, ela não está se propondo a ser servido. Ela não está num self-service que ela tem que escolher a melhor criança que lhe agrade. É o contrário. Ela tem que entender que ela tá sendo servo. Ela tá pegando uma criança que já vem com uma história de dificuldades, com uma história, um histórico de rejeição, e ela tem que ser solução para aquela criança, e não a criança solução para os requisitos ao qual ela quer que seja preenchido. Então, outra questão também, mas lá na frente vai me dar um problema. Tem que pensar assim, se você tem essa mentalidade de que essa criança pode dar problema, ela vai dar problema de qualquer forma na sociedade. Mas o que você quer é que não dê problema comigo, que não seja nas minhas mãos. Eu quero uma criança que se encaixe aqui dentro dos meus requisitos e que não dê problema. Ou seja, vai dar problema, eu sei, mas que seja longe de mim. É interessante que mostra um pouco a característica, o caráter da pessoa, no sentido do egoísmo, do se abster das responsabilidades sociais, inclusive. Então, é muito legal isso que você está comentando, e também essa percepção que a gente tem, às vezes, de como a nossa sociedade tem trabalhado em cima até desse romantismo em torno de ter um filho, de que você quer algo que seja muito perfeito, muito princelesco, né? Não sei se existe essa palavra, aquela coisa que tem que ser incrivelmente perfeita. E, inclusive estou lendo aqui o pessoal comentando, né? Dizendo que é perfeito as suas colocações, muita gente colocando palminhas, corações, lindo o que você está dizendo. A Osiane Aguiar, né, falando que a criança será o que você está disposto a oferecer. A Lê Guimarães, né, colocou exatamente: a adoção nunca se tratou de caridade, o adotante escolheu se adaptar e formar uma família. Muito legal os comentários, a Tailane comentando, todo mundo comentando, gente, muito legal. E, Camila, no sentido que você falou de se permitir e também de conhecer, conversar com grupos, você comenta sempre também de uma possibilidade que é o apadrinhamento, né? Além da adoção, da adoção tardia, também a possibilidade do apadrinhamento. Como que você pode, o que você pode falar para a gente sobre essa possibilidade, sobre esse método, né, de nós podermos ajudar, e quais são, já também trabalhando os requisitos, se existe uma idade específica de crianças ou adolescentes para você fazer o apadrinhamento. Fala para nós um pouco sobre essa possibilidade. Então, eu vou falar com conhecimento de causa no sentido de alguém que vivenciou o apadrinhamento, né? Eu tive essa oportunidade, foi uma oportunidade maravilhosa, então que eu ainda tenho, porque, né, acredito que o apadrinhamento ele não termine com a adoção, pelo contrário, eu acho que madrinho e padrinho é que nem pai e mãe, vai ser para a vida toda quando a gente quer, né? Então você vai se dedicar para o resto da vida, não tem uma limitação de tempo. Mas assim, pincelando, né, falando em relação ao apadrinhamento, hoje nós temos na região um projeto que se chama Projeto Dindo, que ele oferece cursos para pretendentes a apadrinhamento afetivo. O que é o apadrinhamento afetivo? É aquela oportunidade que você tem de conviver com crianças e adolescentes que são acolhidos institucionalmente sem a necessidade de adotar. Mas sem a necessidade não quer dizer que não tenha responsabilidade, que não, né, não tenha um compromisso em relação a isso. Não, você vai precisar passar por um processo judicial, um procedimento simples, o curso em relação aos pretendentes, para poder ter essa noção, que na verdade eu já vinha trazendo há alguns anos, por conta da experiência profissional, mas é um curso que vai te dizer os limites daquilo que pode, aquilo que não pode, porque querendo ou não, você vai estar
tratando, você vai estar lidando com uma criança que estava em situação de vulnerabilidade até muito pouco tempo, ou muito recente, e que está acolhida institucionalmente, então tem diversos requisitos e muitos cuidados que você precisa cumprir, mas é uma oportunidade que eu digo assim, é muito boa para o adolescente, para a criança que está acolhido institucionalmente, às vezes tem poucas chances de adoção, ou que talvez a adoção demore muito tempo e ele está lá, ele vai ficar todo o tempo na instituição. Então, uma oportunidade que você vai dar a essa criança adolescente a conviver com uma família que não é a família dele de origem, que não é a família dele que dá adoção, que vai ser a próxima família dele, mas essa família para ter contato com as pessoas, para aprender a conviver ou para exercer esse afeto, esse carinho. Então, uma oportunidade muito boa que ele vai ter de desenvolver aquilo que depois talvez ele leve quando ele for adotado, ou que talvez ele leve quando ele retornar para a família de origem. Porque no apadrinhamento, não necessariamente essa criança adolescente vai estar destituído. Então, ele pode ser que ele retorne para a família de origem, como pode ser que ele seja adotado. Então, assim, esse período que ele vai passar com os padrinhos é muito importante. Eu acredito que seja bastante similar à adoção, claro, com todo o distanciamento entre apadrinhamento afetivo, mas eu digo assim, com aquele cuidado com aquela criança, com aquele cuidado com o adolescente, que no momento que está com você é sua responsabilidade, a parte que integra a sua família como todo mundo. Então, é uma oportunidade muito boa. Eu vou falar, né, enquanto Camila, e a minha oportunidade em relação ao apadrinhamento. E o meu apadrinhamento, assim, aconteceu muito. Eu queria apadrinhar já fazia algum tempo, aí não saiu o curso de jeito nenhum. Enfim, aconteceu que apareceu uma oportunidade, eu manifestei o meu interesse em relação ao apadrinhamento e aconteceu tudo certo. Então, eu fiz uma entrevista em relação ao apadrinhamento, foi para o Ministério Público analisar a situação, foi para o juiz decidir. Então, é tudo isso, mas não é um processo complexo, é bem mais simples do que parece. E eu tive essa oportunidade, né? Hoje, né, a minha afilhada, que por motivos óbvios eu não vou citar o nome, mas a minha afilhada ela já foi adotada, então ela é uma adolescente, uma quase adulta, que hoje ela foi adotada e foi adotada durante o processo de apadrinhamento, então as coisas estavam acontecendo juntas, o apadrinhamento afetivo e a habilitação para adoção. E hoje eu falo que eu aprendi muito mais com ela. Eu sei que, né, a gente tem aquela ideia, ai, que bom, é uma oportunidade que eu vou passar adiante as coisas para essa criança. Claro que é. É uma oportunidade de você, inclusive, proporcionar coisas que talvez essa criança, esse adolescente não tenha tido. E são coisas simples. Não só o apadrinhamento, mas o próprio trabalho voluntário que a gente desenvolve, muitas vezes eles são coisas simples, é uma caixinha de bombom, é um passeio no cinema, é andar, ir num playground, é ir numa chácara fechada e fazer uma festinha e saltar na piscina de bolinha. São esse tipo de coisa que parece muito pequena, mas que, na verdade, ela vai formando e vai desenvolvendo essa criança, esse adolescente. Eu sempre penso que, em relação ao apadrinhamento, não importa o que aconteceu antes do acolhimento institucional. E claro que vai importar aquilo que vai acontecer depois, porque enquanto padrinho, mesmo que você deixe de apadrinhar, ainda vai ser uma questão importante. Mas o que importa é que eles levem esses pequenos prazeres diários, porque a nossa vida é feita disso. São de pequenos detalhes. Então, ninguém é feliz o dia todo, ninguém é feliz o tempo todo, ninguém pula na cama elástica todo dia. Mas são essas pequenas coisas que eu penso, no momento do desacolhimento, tanto para o retorno para a família de origem, quanto para uma possível adoção, é o que fica, porque o ambiente institucionalizado, ele é muito difícil. É claro
que o poder público, e né, eu tenho um respeito tremendo pelas pessoas que atuam nessa área, é realmente muito difícil, é cheio de desafios, mas é uma instituição, não é um ambiente familiar, né? Não é onde você vai catar e vai servir muitas vezes o seu próprio prato dentro da panela. Às vezes, dependendo da instituição, isso não vai acontecer. Não é um lugar onde você tenha, né, mais maleabilidade para conversar sobre diversos assuntos e esse tipo de situação. Hoje, eu, Camila, madrinha de apadrinhamento judicial, né, que é o que acontece, eu aprendi muito mais que eu passei para minha filhada. Então, assim, acredito que tenha passado muita coisa para ela, espero que sim, espero que mais coisas boas do que não, e que ela tenha levado desse apadrinhamento, assim, muito afeto e muita dedicação, porque foi o que eu e o Juliano, meu companheiro, quando nós apadrinhamos, a nossa intenção sempre foi essa, foi tentar passar muito conhecimento, muita dedicação, muito afeto, e transmitir de fato de que o mundo tem espaço para você. Então, acho que isso foi o que a gente, durante o apadrinhamento, tentou passar para a nossa filhada, foi que você tem um lugar no mundo e você é importante no mundo. Então, assim, o que te aconteceu, o que vai te acontecer, nós não temos controle nenhum, nem os padrinhos têm, nem os pais têm, nem a instituição ou o judiciário vai ter. Mas é aquilo deles criarem dentro deles, da própria personalidade, de que eu sou importante, então eu valho para alguém, eu tenho um significado e poder levar isso para a vida toda. Então, isso foi os valores que eu tentei passar durante o apadrinhamento. E claro, como eu apadrinhei uma adolescente, então a situação, da importância do estudo, da importância da dedicação, do diploma, das notas, cobrei isso tudo o tempo todo, né? Sou aquela chata, a madrinha chata. Mas também eu aprendi muito. Eu sou uma pessoa, antes do apadrinhamento, a minha visão em relação à adoção, apadrinhamento afetivo, adoção tardia, era muito mais limitada antes do apadrinhamento, porque é uma oportunidade que você tem de vivenciar e de descobrir. Olha, eu não sei nem assim, né, limitar e dizer quais são as oportunidades, porque cada apadrinhamento vai ser uma situação, cada adoção vai ser uma situação, e não tem como a gente colocar isso tudo numa caixinha e nem colocar todo mundo em uma caixinha. Mas eu falo seguramente que eu sou uma pessoa muito mais feliz depois do apadrinhamento. Sou muito feliz pela minha filhada, sou muito feliz pelas escolhas que ela tomou, mesmo as que eu puxei a orelha, mesmo as que eu briguei, mesmo as que eu falei para ela, eu disse que não era para você fazer isso. Mas eu sou muito feliz por ela ter feito as escolhas da forma que ela fez, porque mostra que ela tem personalidade. Então, ela desenvolveu personalidade, ela desenvolveu o poder de escolha, ela se colocou em uma posição de alguém que importa para a sociedade. E é isso que eu pretendia com o apadrinhamento, é isso que eu tenho em relação ao apadrinhamento, e eu acho que é isso que o apadrinhamento pode proporcionar, que não é só para eles, é também para a gente, principalmente para eles. Mas eu digo que eu não sei como pode ter sido o apadrinhamento na visão dela, embora, claro, a gente tenha um contato muito bom e muito amplo ainda, acredito que tenha sido bom por isso, mas o que eu posso falar do meu ponto de vista é que eu sou uma pessoa muito melhor depois do apadrinhamento, que se ela aprender um caminhão comigo, eu aprendi 10 caminhões com ela, com toda a experiência que ela passou, com toda a carga que ela trouxe, com todas as exigências que ela trouxe, com todos os puxões de orelha que a gente teve que dar e todos os abraços que nós demos também. Então, eu acho que isso é muito importante. E o apadrinhamento é essa oportunidade para quem, às vezes, não quer necessariamente adotar, não tem a pretensão de adotar ou não tem pretensão de adotar nesse momento, mas vê essa necessidade de contato, de convívio, porque esses adolescentes, eles vão ficar institucionalizados todo final de semana. Então, por que não?
não precisa, eu não preciso tirar eles do acolhimento todos os finais de semana, embora tenha sido o que eu fiz. No momento que eu apadrinhei, eu e o Juliano, nós escolhemos, né, participar com ela todos os finais de semana. Então, todos os finais de semana, minha filhada ia para nossa casa, ia para minha casa na época, né? Mas isso não é necessariamente uma regra. Então, você não tem essa obrigatoriedade de passar todos os finais de semana, você pode passar de acordo com a sua disponibilidade. Se você não puder ser um padrinho afetivo, que é a questão do apadrinhamento afetivo que eu estou tratando especificamente, você pode ser um padrinho financeiro. Você pode custear o estudo de alguém, você pode custear o curso para alguém, você pode custear um tratamento dentário para alguém, se você quiser. Então, assim, nós temos diversas oportunidades de apadrinhamento e que a limitação, quem coloca somos nós. Porque eles estão lá esperando para receber, eles estão dispostos a receber. Que seja um curso, que seja um tratamento, que seja, né, um tempo, mas nós é que colocamos essas limitações, porque o apadrinhamento não necessariamente ele vai ser só afetivo. Então, se eu não me sinto confortável para apadrinhar, se eu não me sinto confortável para levar essa criança para o meu final de semana, claro, por questões minhas, ou mesmo da limitação da criança ou do adolescente, enfim, por questões alheias, eu posso escolher ter um carinho por ela, fazer um acompanhamento e custear algo para ela. Não tem essa limitação. Então, a limitação, na verdade, quem impomos somos nós. E hoje eu vejo que tem duas Camilas. Tem a Camila antes do apadrinhamento afetivo, que já, né, tinha toda essa questão de adoção e que já tinha formação e já trabalhava na área e tudo mais. E tem a Camila pós-apadrinhamento, que é a Camila que descobriu de fato o adolescente que está lá na instituição e que sou imensamente grata pela oportunidade e que possivelmente eu apadrinhe de volta, ou a minha afilhada vai ser sempre minha afilhada, independente da adoção, independente da idade. Então, não, quando a gente atinge a maioridade, não perde os nossos padrinhos. No acolhimento institucional, não tem por que perder também quando atinge a maioridade ou em relação à adoção. Isso tudo vai ser uma escolha dos próprios padrinhos e do afilhado. Então, mas é uma experiência muito gratificante, que eu sou até suspeita para dizer, porque eu não vou dizer que não tenha dificuldades em relação ao apadrinhamento, tem, mas tudo vale a pena no final e assim, o que eu tirei de experiência e o que nós conseguimos transmitir das nossas experiências para a nossa afilhada, eu acredito que tenha sido muito gratificante. E porque ela foi uma pessoa maravilhosa na nossa vida, continua sendo maravilhosa na nossa vida. Então agora a gente só fica de longe torcendo para que tudo dê certo e acompanhando e puxando a orelha de longe. Maravilha, isso é muito, muito gratificante e é muito inspirador ouvir, muito inspirador. Esse mês é o mês da mulher, né? Comemorado pelo menos aí o mês da mulher, fala-se muito. E um dos meus objetivos foi esse, trazer mulheres que inspiram, sabe? Não só na fala, mas nas atitudes. E muito obrigado por você ter aceito. Com certeza você tem sido uma mulher inspiradora, que fez diferença, né? Não só inspiradora, mas relevante na vida da sua afilhada. E fico muito feliz de estar ouvindo, tenho certeza que nossa audiência também. E eu gostaria de terminar, já a última pergunta aqui, indo para a nossa conclusão. Uma frase sua, que inclusive foi citada por uma das nossas entrevistadas, a Juliana, inclusive ela citou e deu os créditos, né? Falou que é você que cita essa frase, que eu não sei se é com essas palavras, tá? Mas assim, quem ajuda uma criança salva uma geração. Você pode, claro, falar de forma mais correta a sua frase depois, mas nesse tom, exatamente seguindo essa linha, como é que você pode aconselhar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, aconselhar exatamente nesse sentido de ajudar crianças, ajudar a importância de você adotar, de você apadrinhar, a importância, como você mesmo comentou, pequenas coisas. Às vezes a gente acha que só tem que adotar uma criança para a vida toda, mas às vezes, como você falou, pagar o estudo, pagar um tratamento dentário, ajudar a criança a levar ela aí num shopping, levar ela, sabe, coisas tão pequenas, como você mesmo disse, às vezes uma caixa de bombom,
só faz a criança entender que ela não é tão rejeitada assim. Que existe uma sociedade que ama ela, existe pessoas que amam ela, que ela faz diferença na vida das pessoas, e que tem pessoas que podem fazer a diferença na vida dela. Como que você vê, e aproveitando, fazendo um comentário, já falei demais aqui, eu sou entrevistador, não posso ficar falando muito, mas hoje em dia existem muitas políticas públicas, inclusive tomando o conhecimento popular, de resolver a ponta da esteira, que é, por exemplo, uma frase muito dita, né? Bandido bom, bandido morto. Ou seja, eu não consigo resolver o problema lá no começo da esteira, então eu fico lá no final só tentando resolver. Ou eu mando para o cemitério, ou eu mando para a cadeia. Só resolvendo o final da esteira, o final da esteira. Quando, na verdade, nós devíamos nos preocupar lá no início da esteira. Né? Resolver os problemas, resolver as questões sociais, não nos omitirmos da nossa responsabilidade. Então é muito importante, porque se eu me omito da responsabilidade no início da esteira, deixa eu usar essa frase assim, no início da esteira, eu vou acabar no final da esteira transferindo a responsabilidade para outra pessoa, que na verdade eu me omiti lá atrás. Então, como que você pode nos aconselhar, seguindo essa sua frase, de que quem ajuda uma criança no início da esteira está resolvendo o problema da esteira toda, como que você nos aconselha a nós adotarmos, a apadrinharmos as nossas crianças? Então, essa frase é uma frase que, de fato, há alguns anos eu venho trazendo, eu nem lembro mais de onde é que ela surgiu, como que foi quando eu disse, ou se eu tinha ouvido parte dela, eu sei que eu trago ela comigo, e eu sempre digo isso e passo para frente, algo que de fato eu acredito, que é quando você salva uma criança, você salva uma geração inteira. Por que eu sempre falo isso? Porque eu sempre bato nessa tecla chata, às vezes, das pessoas sempre terem que me ouvir que quando você salva uma criança, você salva uma geração toda. Porque com o tempo de trabalho, com as nossas experiências, com os trabalhos voluntários, com o apadrinhamento, com as adoções e os processos de destituição do poder, porque eu ainda atuo com infância e juventude, então atuo nesses processos, nós notamos o quê? Que muitas vezes, e infelizmente, a questão da vulnerabilidade social, da exposição, do abuso, da negligência, ela passa de geração em geração. Então, assim, filhos de pais que, né, vulneráveis socialmente e que muitas vezes sofreram abusos físicos e psicológicos, reproduzem isso em relação aos próprios filhos. E os pais reproduziram isso porque vieram dos avós. E assim, durante esse período em que a gente trabalha, uma hora você consegue ver, e acredito que não só no direito de infância, mas em relação à área criminal também, que daí já é o Juliano que atua, o meu companheiro. Então, assim, nessa fase você vê que muitas vezes os sobrenomes vão se repetindo nos processos, e eles não vão se repetindo porque são sobrenomes. É um sobrenome comum, a Oliveira da vida, né? Tem para todo quanto é lado. Não, muitas vezes são famílias em situação de vulnerabilidade que vai passando de uma geração para outra, vai passando de uma geração para outra. Por quê? Porque precisa de algo para romper esse ciclo. Não vai ser necessariamente alguém, às vezes vai ser uma situação, mas precisa dessa ruptura. Se essa ruptura não acontecer, essa situação vai sendo passada de geração em geração. É uma cultura familiar. Então, eu vivi num ambiente que aquilo é socialmente aceito, a questão do abuso, a vulnerabilidade, mesmo a questão da miséria e da fome, e aquilo vai ser passado para os meus filhos e assim por diante. Quando eu falo que quando você salva uma criança, você salva uma geração inteira, porque eu entendo que é nesse momento que você rompe esse ciclo. A partir do momento que você interrompe essa situação, que você rompe com a vulnerabilidade, que você rompe com a exposição. Claro que ao longo da vida essa criança vai sofrer outras exposições, outras vulnerabilidades, como todo mundo. Mas a partir do momento que você rompe esse ciclo, você faz com que a prole dessa, agora criança, agora adolescente,
que essa prole já não venha no mesmo ambiente, que ela já vai vir num ambiente novo, num ambiente diferente. Pode não ser ainda o ambiente ideal, mas é aquilo que a sociedade vai engatinhando. É muito importante essa ruptura, porque se ela não acontece na infância, ela dificilmente vai acontecer na vida adulta. E é aquilo que a gente estava falando, e em relação daí aos outros processos e as ações sociais no final da linha, não que elas não sejam importantes, elas são muito importantes e nós precisamos delas, elas estão aí, e não é à toa. No entanto, nesse final da curva, é difícil, nós vamos enrijecendo com a idade, né? Eu vejo isso por mim, não tinha Instagram até hoje. E minha afilhada sempre chama a minha atenção. Então, assim, você vai enrijecendo com a idade, e isso não acontece enquanto você é criança. Então, quando você rompe, você dá a oportunidade de que ela viva uma vida diferente, que ela projete lá na frente. Então, muitas vezes, uma criança extremamente vulnerável, que não teve que é o meu caso, inclusive, né? Não que eu tenha sido uma criança nessa situação de vulnerabilidade, mas eu sou uma criança que enquanto criança, não tinha sequer um parente com ensino superior. Então, assim, a todos os lados que eu olhava, não tinha um primo formado, não tinha um tio formado, não tinha mãe, não tinha avô, não tinha absolutamente nada. Então, eu vim e rompi isso no meu próprio ambiente familiar. Então, eu rompi no momento que eu consegui, né, concluir o ensino superior. Mas isso, muitas vezes, é muito mais básico. Então, quando a gente está falando de criança e adolescente vulnerável socialmente, às vezes esse ciclo é a carteira registrada, é emprego formal. Hoje nós achamos que emprego formal é comum. Não é. Dependendo da região, dependendo da família, todo mundo tem um emprego informal. E não é porque não é tão correto, não é tão idealizado. Não é por isso, mas é porque aquela família vem desenvolvendo aquela atividade, e isso faz parte da cultura familiar e não tem nenhum problema em relação a isso. Então, muitas vezes, quando esse adolescente atinge a maioridade, às vezes o sonho dele é a carteira registrada. Às vezes o sonho dele é ter uma profissão. Não é necessariamente o ensino superior, mas é ter profissão. E às vezes é ensino superior, e às vezes é falar uma segunda língua. Então eu sempre falo, quando você salva uma criança, você salva uma geração toda, porque essa geração vai ter uma outra visão. Essa geração vai ter um outro parâmetro. Ela vai ter um parâmetro um pouquinho acima. Não estou dizendo que isso seja o ideal, mas ela vai ter olhos para outras situações. Então eu acredito e bato sempre nessa tecla de que, sim, o que a gente pode fazer em relação à criança ou adolescente é tentar salvar nesses limites, é dar oportunidade de estagiar, é dar oportunidade de emprego, é dar oportunidade de estudo, é dar oportunidade de lazer. Então, quando a gente fala em um passeio no shopping, não é simplesmente, vou levar uma criança no shopping, que legal. É sim legal. Para quem nunca foi no shopping, é um divisor de águas. Para quem nunca comeu um sorvete do McDonald's, é um divisor de águas. Para quem nunca andou de carro por aí com alguém, é um divisor de águas. Então, assim, às vezes o salvar a criança não é lá resgatar ninguém do incêndio. Às vezes, resgatar essa criança é dar acesso a ela a algo que ela não teria agora. É para formar a personalidade dela, é para criar nela uma expectativa, é para mudar a visão dela, é para que ela se espelhe em alguém. E isso é muito importante, o espelho social, ter alguém para enxergar, ter alguém como apoio, ter alguém que foi lá e que conseguiu e que fez e que ela vai crescer e vai dizer, olha, eu sou capaz. Então, essa sensação de pertencimento, de capacidade, que é o que de fato salva essa criança. Não é necessariamente monetário, não é chegar e entregar um dinheiro todo, não é só, sei lá, ir lá e pagar uma faculdade ou qualquer coisa. São pequenos detalhes que muitas vezes salvam essa criança, porque ela se enxerga enquanto alguém importante. Ela se vê como alguém que integra a sociedade,
e essa percepção de alguém que pertence, a sensação de pertencimento, que eu acho que é o salvamento de fato. Maravilha. Muito obrigado, Camila. Obrigado por essa oportunidade de te ouvir, né? E tenho certeza que todos os que estão nos acompanhando, assistindo, têm sentiu uma gratidão muito grande por estar ouvindo, que existem pessoas que, assim como você, estão trabalhando, estão na prática fazendo, estão ajudando também outras pessoas, conforme você mesmo colocou, auxiliando nessa questão social, também algumas pessoas que têm dificuldades e têm um desconhecimento. Mas muito obrigado. Foi enriquecedor esse um pouco mais de uma hora que nós conversamos. Você elucidou diversas áreas que às vezes são nebulosas para nós que somos de fora desse nicho, de fora desse conhecimento. Mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite e muito obrigado por estar nos inspirando em mais esse dia. Eu agradeço muito, sou muito feliz por esse lugar de fala. E falo muito, então, se você me desse oportunidade, falaria 3 horas sem problema nenhum. Então, eu sou muito feliz mesmo por esse espaço. E como eu falo também, e claro, diversos colegas meus do voluntariado, né? Existem aqueles que têm a necessidade e as pessoas que podem ajudar. E o que nós fazemos é ser a ponte. Então, nós somos as pessoas, os voluntários são aqueles que conseguem unir aquele que tem uma necessidade com aquele que pode ajudar, que às vezes nem sabe que tem essa condição. Então, nós voluntários, nós somos essa ponte. O nosso papel não é nenhum além do unir aquele que tem capacidade de auxiliar financeiramente ou não, daquele que tem uma necessidade. É só esse o papel do voluntário e é isso que faz com que nós, né, nos tornamos cada dia mais felizes em relação a isso. É conseguir unir as duas coisas. Não é nem necessariamente fazer. Na maioria das vezes, o voluntário não vai nem ter um trabalho de fato. O trabalho dele vai ser ponte, vai ser elo, vai ser unir o que precisa àquele que tem a necessidade. Então, muito obrigada mesmo por me permitir fazer essa ponte em relação às pessoas que hoje pretendem adotar e não detêm o conhecimento em relação a isso. Como eu falei, eu me coloco à disposição, então se as pessoas quiserem te mandar dúvidas, mandar perguntas, depois você pode passar o meu contato, me mandar, enfim, eu posso esclarecendo aquilo que estiver dentro do meu limite de conhecimento e aquilo que não tiver, eu posso, né, tentar auxiliar e ajudar para conectar ela a quem de fato possa ajudar e possa auxiliar em relação à adoção. Tá bom? Muito obrigada, Eliana. Eu sou muito, muito grata mesmo por esse espaço. Nós que agradecemos. Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, Camila.